Vamos considerar uma partícula num plano é, representada por essa bolinha amarela. Tá? A posição dessa partícula, né, em relação ao plano XY, né, aqui são nossos eixos x e y, né, aqui o zero do sistema de coordenadas, pode ser representada pelo vetor r, né, que tem um comprimento, que é o módulo de r, e um ângulo um ângulo θ em relação ao eixo x. Tá? Nós podemos representar esse vetor posição da seguinte maneira. Tá? Nós temos aqui a projeção no eixo x, que é r cosseno de θ, e a projeção no eixo y, que é r seno de θ. Então nós temos aqui xi mais yj. Tá? Esse vetor posição pode servir para representar qualquer tipo de movimento dessa partícula. Às vezes nós escrevemos r cosseno θi mais r seno θj, e às vezes nós escrevemos simplesmente xi mais yj. No caso do movimento circular uniforme, é muito conveniente nós escrevermos o vetor posição da partícula dessa forma. Por quê? O módulo de r permanece constante durante toda a trajetória. E esse ângulo θ varia uniformemente com o tempo. O que significa isso? Significa que a velocidade angular, ou seja, a taxa de variação do ângulo em relação ao tempo, é uma constante. Tá? Ou seja, esse ângulo aqui varia uniformemente com o tempo. Se nós substituirmos θ igual a ωt, tá? como falei, esse ômega é a velocidade angular. Tá? Se nós substituirmos aqui nesse vetor posição, no caso específico do movimento circular uniforme, o vetor posição em função do tempo fica como sendo r cosseno de ωt na direção i, mais r seno de ωt na direção j, que são as projeções em x e em y do vetor posição dessa partícula em movimento circular uniforme. Tá? E qual é a velocidade? Né? Qual é o vetor velocidade? Basta nós derivarmos o vetor posição em relação ao tempo. A taxa de variação temporal do vetor posição em relação ao tempo, basta derivarmos isso aqui, derivada do cosseno é menos seno, tá? O ômega sai para fora pela regra da cadeia, e nós ficamos com ωr menos seno de ωt na direção i, mais cosseno de ωt na direção j. Se nós fôssemos desenhar esse vetor velocidade, nós percebemos que ele é perpendicular, ponto a ponto, ao vetor posição. Tá? E o módulo dele é simplesmente ωr. Perceba que o módulo dessa parte aqui, entre aspas, entre colchetes, perdão, é 1. Então, o módulo da velocidade, a velocidade linear, né, ou do vetor velocidade, né, o módulo do vetor velocidade, é a velocidade angular vezes a distância ao centro, né, do sistema de coordenadas, ou seja, simplesmente ômega vezes r. Essa é a relação entre a velocidade, o módulo do vetor velocidade e a velocidade angular. Esse aqui no sistema internacional é dado por metros por segundo e a velocidade angular é em radianos por segundo. Tá? Muito bem. O que acontece agora se nós derivarmos o vetor velocidade? Veja que o vetor velocidade de fato depende do tempo. Né? Ponto a ponto ele é perpendicular ao vetor posição, mas ele depende do tempo. Nós obtemos a taxa de variação temporal do vetor velocidade é o vetor aceleração. Se nós derivarmos novamente, nós obtemos essa expressão. O ômega sai novamente para fora aqui, então nós ficamos com menos ômega ao quadrado r, cosseno de ωti mais seno de ωtj. Só que repare uma coisa, cosseno de ωti mais seno de ωtj multiplicado pelo r, ou seja, esta parte aqui é simplesmente o vetor posição. Ou seja, nós podemos escrever o vetor da aceleração dessa forma. Ele é menos ômega ao quadrado vezes o vetor posição. Se nós desenharmos o vetor aceleração aqui, no movimento circular uniforme, a gente vê que ele está na mesma linha do vetor posição, só que no sentido contrário. Ele tem a mesma direção e o sentido contrário do vetor posição. Tá? E o módulo dele é simplesmente ômega ao quadrado vezes r. E se nós lembrarmos dessa relação aqui,
Se você escrever ômega como V sobre R, perceba que nós temos a expressão clássica aqui da aceleração centrípeta. É essa aceleração que faz com que a partícula faça o movimento circular uniforme. É essa aceleração centrípeta. Perceba que ela muda a direção do vetor de velocidade, mas não muda o módulo do vetor de velocidade. Tá? E, basicamente, isso é o que vocês precisam saber o principal que vocês precisam saber sobre o movimento circular uniforme na descrição vetorial.